capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nunca esqueçam desse versículo. Vocês vão levar isso com vocês, porque essa é a vontade de Deus para dentro de vocês. Santifiquem ao Senhor Jesus na vossa vida, estejam sempre preparados para responder a todos quando pedirem a razão dessa esperança que vocês têm. E hoje é uma demonstração dessa esperança para as pessoas. Vocês estarão demonstrando ao mundo e às pessoas que estão aqui que vocês têm uma esperança em Cristo que não consiste somente nessa vida, mas ela é uma esperança que consiste para a eternidade também. E sendo assim, o versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E hoje vocês podem ter uma nova vida em Cristo Jesus quando creram nele como Salvador da vida de vocês. E o que é batismo para nós? Versículo 21 diz assim: a qual figura o batismo a qual figurando o batismo agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, porque Cristo é que deu a salvação por nós pelo seu sangue, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo é simplesmente uma demonstração pública da vossa fé, do que vocês creram que é na pessoa de Cristo Jesus como Salvador. E para que nós tenhamos uma consciência boa perante Deus, precisamos sim descer a água do batismo, porque vamos confirmar a nossa fé, demonstrando ao mundo que nós cremos no Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas e como Senhor das nossas vidas. Então nunca esqueçam disso. Lembrem que é um compromisso que vocês estão fazendo diante de Deus e diante das testemunhas que estão vendo que a vossa vida daqui para frente, ela não é mais vossa, ela é do Senhor e pertence a Ele, e é Ele que tem que dirigir os vossos passos. Amém? Muito bem, então vamos lá. Nós temos aqui na palavra de Deus as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo falando com os fariseus, ele disse o seguinte: que as pessoas estão erradas por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? E como temos muitas pessoas que estão erradas, e nós vamos falar sobre o plano divino para nos resgatar. O plano divino para resgatar a humanidade. Deus planejou, fez um projeto para salvar-nos. Por quê? Porque nós estamos no estado de condenados, de perdidos, e precisamos de um Salvador. Precisamos ser resgatados das trevas. Mas como que vamos ser resgatados? Será que vamos fazer isso pelas nossas próprias forças? Não temos como fazer isso. Então Deus planejou um meio para nos salvar. E como Deus planejou, Ele vai mostrar desde o princípio como Ele fez isso. Então esse é o plano de Deus. Mas para conhecermos, precisamos ir nas Escrituras. E o erro hoje que nós temos na nossa sociedade é que as pessoas acham que conhecem a Bíblia, acham que creem em Deus, acham que já conhecem Jesus e pronto, não precisa mais nada. E não é bem assim. Porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós não vamos conhecer o poder de Deus para a nossa vida. E muitas pessoas estão erradas por não conhecerem as Escrituras. Muitas pessoas estão indo para o inferno por não conhecer a palavra de Deus. Simplesmente ouvir falar, simplesmente porque estão numa religião, acham que já são donos da verdade e já podem entrar no céu. E não é bem assim. Então nós precisamos examinar a palavra do nosso Deus. E vamos examinar, porque nós temos muitas perguntas que nós não temos resposta. Se você perguntar para muitos aqui, ou talvez, não sei quantos tinham certeza da sua salvação, mas se eu perguntar aqui, quem aqui tem Jesus? Quase todo mundo levanta a mão. E quem vai para o céu? Aí a coisa fica um pouquinho mais diferente, né? Não sei se eu vou, porque eu não sei se eu estou pronto. E hoje a gente vai ver o que realmente, quais são os passos que devemos tomar para realmente estarmos no céu com o Senhor. Então, prosseguindo aqui na palavra do nosso Deus, primeiro nós temos que ir no princípio das Escrituras. Lá em Gênesis,
Nós vamos abrir pouco a Bíblia, porque eu vou citar mais para a gente ganhar tempo, tá bom? Senão todo mundo não vai conseguir abrir para ver. Então eu vou citando, vocês vão ouvir, marca para vocês lerem em casa, para vocês terem na vossa Bíblia, para não dizer que vocês ouviram algo que não está na Bíblia, tá bom? Então a palavra de Deus lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas para Deus criar, Deus precisa estar presente. Então Deus existe antes de tudo. Deus é autossuficiente. Deus não depende de nenhum ser humano ou de nada para existir. Ele existe do nada. Ele existe do nada. Então Deus é autossuficiente. Deus é soberano. Deus é eterno. Deus não tem princípio. Deus não tem fim. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus da Bíblia. E Ele nunca procura provar na sua palavra a sua existência. Simplesmente a Bíblia já começa nos dizendo que Deus existe. E Ele existindo, Ele começa a fazer as coisas. E então no princípio Deus, Ele está antes do princípio, Ele criou o princípio. Ele então começa a nos falar sobre esse princípio. Ele diz, resumindo, eu criei o céu e eu criei a terra. E Deus criou tudo do nada. Do nada. Tá? Deus não precisou de nada para criar. Simplesmente Deus usou a sua própria palavra. Então vamos prosseguir aqui. Nessa criação de Deus, primeiramente a Bíblia nos mostra que Deus criou os céus. Os céus, porque lá diz no princípio criou Deus dos céus e a terra. O céu está no plural, se você olhar lá no primeiro capítulo da Bíblia. Porque Deus criou os céus, existem 3 céus, né? O primeiro céu que é onde tinham as aves, voam, né? E a gente tem o segundo céu que tem os astros, o sol, a lua, estrelas. E nós temos o terceiro céu, de acordo com 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala do homem que foi ao terceiro céu, que ele mesmo chegou lá no terceiro céu, e né, ouviu palavras inefáveis, né, que não dava nem para pronunciar. Então esse terceiro céu é a morada de Deus, onde Deus está, no seu trono de glória. Em Isaías capítulo 6, agora vocês podem abrir, a Bíblia diz assim para nós, Isaías capítulo 6, a Bíblia fala aqui, a palavra do nosso Deus para nós é o seguinte, que lá no céu, onde está Deus, no seu trono de glória, os anjos que Ele criou, esses anjos perfeitos, puros, sem mácula, santos, eles lá no céu faziam o quê? Eles fazem o quê? No capítulo 6, no ano de rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Então tinham os querubins, né, que são os anjos de Deus que estavam lá, tem os serafins, os querubins, os arcanjos, são classe de anjos que nós temos no céu, cada um com a sua função. Mas eles lá no céu, diante de Deus, é interessante que no trono da glória, eles adoravam a Deus e eles tinham 6 asas. E eu um dia estava lendo um comentário sobre essas 6 asas. Por que os anjos tinham 6 asas? A primeira, né, vamos dizer assim, as primeiras 2 asas que eles tinham, era para eles poderem voar, né, porque eles não podiam tocar o chão onde estava a santidade de Deus, porque onde Deus é santo. Então com 2 asas a gente vê aqui o seguinte, eles com 2 asas cobriam o rosto, porque até os anjos não podiam ver a glória de Deus, que era muita glória. Os anjos são santos, são puros, mas nem eles podiam ver tanta glória assim. Então eles cobriam o seu rosto com as suas asas. E com 2 asas eles cobriam seus pés, porque eles viam que o lugar que Deus estava também, o trono de Deus é santo. Então eles cobriam os pés. E com 2 eles voavam, porque não tinha como botar os pés no chão, né? E assim eles cantavam assim para Deus, olha, e clamavam, versículo 3, uns para os outros, dizendo que eles eram santos? Não. Eles diziam, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua. E Deus vai provar para nós que a terra está cheia da glória dele. Deus vai provar na sua palavra. E está mesmo, gente. A maior glória de Deus que nós vimos na terra foi o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu por nós. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o Senhor Jesus, a glória de Deus entre nós. Então, sendo assim, esses anjos no céu, nós vamos passar aqui.
Havia um deles que era um anjo muito especial, o nome dele era Lúcifer. Eu vou só narrar a história para vocês, porque o tempo é muito curto. Esse anjo chamado Lúcifer, ele estava lá no jardim de Deus, de acordo com Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 17. Vocês podem ler depois em casa, tá bom? Vocês marcam na vossa Bíblia. E eu vou abrir aqui porque esse livro marca. Então, no capítulo de Ezequiel 28, aí mostra lá a beleza daquele anjo. Ele era um anjo, querubim da guarda, formoso de aparência, de formosura. Ele é um anjo de poder até. E esse anjo estava lá guardando o trono de Deus, a beleza da santidade de Deus. Mas um dia aquele anjo queria ser igual a Deus. Ele achou que ele era formoso demais, até que se achou iniquidade no coração dele, de acordo com a palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 e 17. Diz que achou-se iniquidade dele. E então, no coração desse anjo, que é Lúcifer, anjo de luz, Deus viu uma iniquidade no coração dele. Algo que estava desigual, que não era certo. Mas Deus criou esse anjo perfeito, tudo é perfeito no céu. Mas, simplesmente, esse anjo, como queria ser igual a Deus, surgiu uma maldade no coração dele. Ele queria dar um golpe de estado no céu, para ser igual a Deus. E olha os pensamentos que estavam no coração daquele anjo. Isaías capítulo 14, versículo 12, vocês também conhecem bem a história. Deus vem falando dele, Deus diz: como caíste do céu a estrela da manhã, capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Olha o versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens, que são realmente a glória de Deus, os anjos, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Eu vou ser igual a Deus. Olha, irmãos, muita gente diz que Deus criou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou o anjo de luz, e o anjo de luz criou Satanás. Tá bom? Então Deus criou o anjo de luz perfeito, e esse anjo, ele criou um outro ser dentro dele, que é o Satanás, que a gente conhece, que ouve muito falar dele, que ele tem muitos apelidos por aí, né? Mas ele não foi criado por Deus. Deus criou um anjo de luz perfeito, mas por causa da sua formosura ele se ensoberbeceu, houve um orgulho no coração dele, e ele então com isso vendeu esse comércio, essa ideia para outros anjos, e eles pecaram junto contra ele, com ele, e eles foram expulsos do céu, porque Deus não comunica com o pecado. E então Deus tinha que separar o pecado da sua presença e da sua santidade. Então vamos passar aqui. Podia narrar mais coisas, mas não dá. Aí você pode ler Apocalipse, depois capítulo 12, capítulo 9, você vai encontrar a história mais. Aí ele foi separado de Deus, houve uma batalha no céu, ele pelejou com o anjo Miguel, que era outro anjo de Deus, e Deus então afastou Lúcifer e seus anjos da sua presença. E eles foram expulsos por os ares, que é esse lugar onde tem os ares aqui. E na Bíblia eles são chamados hoje de principados e potestades dos ares. Só que ele, quando desceu, ele desceu com uma terça parte dos anjos com ele. E essa terça parte dos anjos, vamos supor que tinha 3.000 anjos no céu. Então, ele desceu com 1.000 anjos para ele. Você já parou para imaginar o que esses anjos podem fazer hoje? Eles fazem um estrago danado. Mas nem todos esses anjos estão soltos. Alguns estão presos esperando o dia do juízo final. Mas a Bíblia nos mostra que esses anjos que foram expulsos por Satanás, hoje eles são chamados de demônios. É eles que atormentam as pessoas. É eles que cegam o entendimento teu para você não conhecer a luz do Evangelho da glória de Deus. É eles que não querem que você conheça a verdade do Evangelho. Por quê? Porque Deus já condenou esses anjos todos, até Satanás e junto com seus demônios. Deus condenou eles no versículo 15, diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele será lançado para um lugar chamado lago de fogo. No futuro, né, depois do futuro das coisas, Deus vai lançá-los para longe, num lugar de tormento eterno. Deus planejou isso para eles. Mas hoje,
nós ouvimos falar muito de inferno, não é? Inferno é para quem? Satanás está no inferno? Não está no inferno, não. Satanás vai ser lançado no lago do fogo. Ele está na potestade dos ares. Ele está aqui, eles são os príncipes das trevas, eles estão aqui nos ares. Eles querem atormentar a tua vida, te enganar para você não conhecer a Deus. Eles não amam vocês, eles querem matar vocês. E se depender deles, eles vão fazer de tudo para eu e você irmos para bem longe de Deus. E eles vão usar até a palavra de Deus para enganar você. Sabe como que eles fizeram isso? Vamos lá. A palavra de Deus diz que eles foram expulsos por causa do pecado. Vamos passar. E Deus então vai lançar um dia, futuramente, lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E versículo 10 diz lá que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta. Agora vamos passar aqui. Deus criou o homem, depois disso, a terra. E lá na terra Deus colocou um casal, né, que é Adão e Eva, que nós conhecemos a história deles. E lá no jardim do Éden, a Bíblia nos mostra que eles eram perfeitos, foram criados por Deus. Eu estou narrando rápido para vocês poderem, se quiserem conhecer mais, tem que depois examinar a Escritura. Vamos continuar. E lá no jardim, esse ser chamado Satanás fez questão de ir lá para enganar a Eva, porque Deus tinha dito no capítulo 2 de Gênesis, vamos lá para vocês verem, o versículo 15 a 16, Deus tinha dito assim para eles: olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim, um lugar perfeito. O homem era santo, puro, sem mácula, o homem tinha tudo, o homem era um ser eterno, tinha vida espiritual. Mas a Bíblia nos fala que Deus, quando colocou o homem no jardim, Deus deu uma ordem para eles. Deus disse o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não mente, gente. Deus sempre fala a verdade. Quando Deus criou o mundo, Deus disse que era para os astros brilharem, e até hoje o sol brilha e ninguém consegue parar o brilho do sol. Ou existe algum cientista que já conseguiu fazer o sol parar de brilhar durante o dia todo? Ninguém, porque Deus ordenou que vai ser assim até quando ele disse que para essa brincadeira, e ninguém consegue mudar isso. E se Deus disse para Adão que se ele comesse, ele iria desobedecer a Deus, ele iria morrer, porque ele iria morrer mesmo. Então ele iria estar sendo condenado e separado de Deus. Não é uma morte física, seria uma morte espiritual primeiramente. É como arrancar um galho de uma árvore, é a mesma coisa. Aparentemente estaria vivo, mas ele estaria separado e consequentemente já estaria morto. Era isso que Deus estava dizendo para Adão e Eva, e eles tinham que saber muito bem destas verdades, principalmente para Adão, que Deus estava falando essas verdades. Mas infelizmente Satanás, com a sua astúcia no capítulo 3, ele conseguiu ludibriar a Eva com uma simples mudança na palavra de Deus. E olha, gente, hoje Satanás tem feito isso muito com as pessoas. As pessoas têm acreditado em várias mentiras, em várias bobeiras, coisas que você não sabe nem de onde veio, você acredita, coisas que você ouviu falar e não sei onde, você acredita. Eu conheço uma história de uma menina que eu ouvi há muito tempo atrás, que nós temos muita crença na nossa vida, é verdade. A Bíblia mesmo fica na parede da nossa casa, cria poeira, cria um monte de coisa, a gente não lê, mas a gente é nossa religião, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente é aquilo, a gente é aquilo, mas a gente não lê a palavra. Tinha uma menina que ela casou com um moço e ela sempre cortava água de peixe, para fazer o peixe para fritar, né? E um dia o noivo dela, o marido dela, perguntou assim: mas por que você corta sempre esse lado do peixe? Ah, mas não pode, faz mal, a gente não pode pegar o peixe, a gente dizer que aqui vai dar problema. Aquelas crenças que a gente tem, põe mal na cabeça, vai embora, tipo essas coisas assim, né? Então, de repente ele falou: mas peraí, mas como assim? Não, porque meu avô fazia, minha mãe fazia, e assim, faz mal, não pode, isso pode trazer mal olhar, mau espírito e tudo mais. Tá bom. Ele foi pesquisar para saber por que a menina corta a água do peixe. Foi para a mãe também não sabia explicar, só sabia que tinha que fazer e acabou. E fazia. Como muitos fazem, né? Não, tem que fazer o que padre falou, o que pastor falou, a gente tem que fazer, a gente tem que acreditar. E aí ele foi indo pesquisar, sabe o que ele descobriu? Que antigamente, como não havia frigideira grande, eles tinham que cortar a água do
E é assim que muita gente está hoje. As pessoas não conhecem a verdade, nunca examinou e acreditam um monte de bobeira. E fica acreditando nessas coisas, achando que está indo para o céu. Você não vai para o céu, não. Pode ficar tranquilo que você não vai entrar no céu com essas crenças tuas à toa por aí. Por isso, o Satanás conhecia bem. Ele foi ter com Eva, ele chegou a dizer: é o seguinte, capítulo 3, versículo. Ele usou um dos animais mais sagazes do jardim, que era serpente. E Satanás não é bobo, ele é inteligente. Embora ele já foi caído, mas ele continua sábio e formoso, tá? Ele não está lá com aquele gancho, lá com o rabo comprido, não. Ele é um ser ainda que tem luz, que brilha, que é bonito, tá bom? Ele pode enganar muita gente. Sabe o que eles fazem, os demônios? Eles vão lá no centro, que eles vão de macumba, não sei o que é, de espírita lá e tal, e se aparece para as pessoas, diz: não, eu sou fulano e tal, que estou lá morto, não sei o que, mas eu estou vindo aqui para um lugar bom. Cuidado, ninguém está no lugar bom, não é bem assim não. Então as pessoas ficam vindo, pensando que está vindo dos mortos, falando um monte de coisa para você, e é tudo mentira. Por quê? Porque os demônios têm capacidade de ter vozes como se fosse de quem já morreu, para vir te enganar. Porque quem está depois da morte não tem como vir para cá para falar alguma coisa para você. A escolha para você é aqui na terra. Se você não fez, acabou, meu amigo. Pode acelerar 50 vezes que você não vai voltar para cá. Entendeu? Então aqui a Bíblia diz assim, que como a serpente era mais sagaz, versículo 2, respondeu-lhe, ele vem falando aqui no versículo 2 agora. Não, versículo 1. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? A serpente perguntou para ela: você não pode comer de toda a árvore, Eva? Você não pode comer de toda a árvore do jardim? É assim que Deus falou? Não ou sim? Não, vocês têm certeza disso? Bem, quem falou para vocês que é assim? Essa escritura. Deus disse aqui que é para não comer do conhecimento do bem e do mal. A árvore só que não era para comer do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, se eles comessem, a fruta em si, eu creio que não tinha nenhum problema. O problema estava em desobedecer a palavra de Deus, só isso, mais nada. Então, quando a Eva ouviu essas palavras, ela disse assim, versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus falou para não tocar na árvore? Rapaz, você viu como é que a gente começa aumentando as coisas? Quando a gente começa acreditando em muita besteira, a gente fica assim, tem muita dúvida. E então a Eva, com muita dúvida, já colocou algo que Deus não falou. Em versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerá. Isso. E hoje muita gente acha que é Deus e não morre. Muitas pessoas que quebram o seu nariz: não, eu tenho direito de entrar no céu, eu vou entrar no céu porque eu sou bom demais. E Satanás coloca isso na tua cabeça mesmo para te dizer que você vai para o céu, mas no fim acaba você não vai para lugar nenhum. Porque aqui ele disse para ela: você não vai morrer. Agora quem estava falando a verdade? Deus ou Satanás? Será que é Deus mesmo? Vamos continuar. Depois disso, Eva comeu do fruto, e ela depois foi e deu para Adão, e ele comeu junto com ela, que a gente conhece a história. E depois, quando comeram, abriram-se os olhos de dois e estavam percebendo que estavam. Viu, o pecado trouxe nudez, trouxe vergonha para o homem. O pecado acabou com a raça humana. Esse casal abençoado aqui, eles pecaram contra Deus, e o pecado afasta o homem de Deus. Sempre foi assim. Foi lá no princípio com o Lúcifer e tem sido assim. Deus não comunica com o teu pecado. Deus ama você, Deus quer salvar você, mas Deus não se comunica com o teu pecado. Vamos passar aqui. Depois disso, eles, por causa do pecado, fizeram folha de figueira para tentar chegar a Deus novamente. O versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nu, cozeram folha de figueira e fizeram cintas e aventais para si. Como muita gente tem feito muitas folhas de figueira para ele, como? Com as suas religiões. Muita gente tem muita crença, mas eles não sabem para onde vão com essa crença toda. Se você perguntar: mas você mora e hoje você vai para onde? Eu não sei ainda. Por quê? Porque nós estamos que nem Adão e Eva, juntando um monte de folha de figueira, um monte de tradição, para tentar ter uma aparência diante de Deus. E sabe o que é que Deus faz? Deus chama a gente, o que é que a gente faz? Olha lá, Deus chamou Adão e Eva, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim, pela criação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher. E quando eles se esconderam,
é porque eles não conheciam mais a voz de Deus, por causa do pecado que estava no coração deles. Vamos passar aqui. E nisso, é como se Deus mostrasse: Adão foi separado de Deus por causa do pecado, consequentemente caído como aquele galho, e é como se Deus dissesse: morto morrerás, ou morrendo morrerás. O que é isso? Um galho caído, ele vai ficar seco, depois a gente pega e joga lá no fogo para fazer uma comidinha, não é? Ou um churrasco, alguma coisa. Então é a mesma coisa. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, eles morreram espiritualmente, consequentemente veio a morte física para o homem também. Por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que o homem morre. Mas a tua morte é já espiritual primeiro. Você fica doente porque você tem uma morte espiritual. Você adoece, você vai no caixão depois futuramente, porque você tem uma morte espiritual. E essa morte só pode ser sanada se Deus fizer alguma coisa para você. Então vamos ver, vamos passar aqui. Então Deus planejou um plano para Adão e Eva, porque Deus pensava em cada um de nós, porque Deus sabia que a gente queria de Adão e Eva. Então Deus planejou um plano, Deus fez um projeto, e esse projeto se chama Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus Cristo é o projeto de Deus, é o plano de Deus para resgatar toda a descendência de Adão e Eva, e até eles mesmos. E sabe o que Deus fez para mostrar isso? Deus matou um cordeiro inocente, primeira morte que houve no mundo, por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, esse pecado, Deus estava mostrando: Adão, por causa do vosso pecado, esse inocente, esse cordeiro aqui, vai morrer por vocês. Isso tudo está no capítulo 3, depois você lê em casa. Então, o homem está derramando seu sangue inocente, para que a sua pele possa cobrir a vossa nudez. Assim também eu vou enviar um libertador, meu filho Jesus, que ele vai vir a esse mundo sem pecado, para vir até vocês e morrer no lugar de vocês, para cobrir vocês com a justiça de Deus também. E por isso que hoje nós podemos crer em Jesus. Ele é a justiça de Deus. Ele foi quem Deus planejou para a tua salvação. Deus não planejou tua religião, Deus não planejou tua crença, Deus planejou seu filho. Se você não estiver em Jesus, você não tem salvação, porque Jesus foi quem morreu como esse cordeiro. Por isso que quando Adão e Eva aceitaram esse plano de Deus, agora pele de animal e folha de figueira, qual é que dura mais? Pele de animal. Então o plano de Deus dura mais, é eterno. E Jesus é eterno, e o plano dele é eterno, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a... Então vamos passar aqui. Por isso a palavra de Deus nos diz que por causa do pecado Deus tinha que expulsar Adão e Eva do jardim, mas eles tinham uma promessa no coração deles, que o libertador viria para livrá-los do pecado e da eterna condenação que estava sobre eles. Agora vamos passar aqui. Depois disso, todos nós pecamos em Adão e Eva. Você e eu fomos caídos de Adão e fomos passando como esse galho seco. Todo mundo nasceu no galho seco. Ninguém nasceu lá na árvore. Representa aqui, representa Deus. Ninguém. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não existe nenhum justo, nem sequer. Vamos para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A Bíblia fala aqui para nós que não existe ninguém que seja justo o suficiente para entrar no lar celestial. Porque versículo 10 diz, como está escrito no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então as pessoas estão todas desviadas. Você já nasce pecador, você já nasce separado. Você pode ir para toda a religião do mundo, você pode ser católico, evangélico, não sei o que mais você pode ser. Mas se você não conhecer o plano de Deus, que é Jesus, para a sua vida, você continua no galho seco. E nesse galho seco, sabe qual será o teu destino? Vamos aplicar aqui. Esse será o teu destino. A Bíblia diz que todo mundo que estiver nesse galho seco será lançado no inferno. O inferno só existe por causa dos pecadores que estão perdidos e que não querem reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu pelos seus pecados. Por isso que existe o inferno que Deus preparou. Deus não preparou esse inferno com o coração com alegria, não. Mas é por causa da incredulidade que há no coração do homem. E sabe o que Jesus falou mais na sua palavra?
lá em João capítulo 8, versículo 44, vamos lá para você ver. Jesus falou assim, ó, as pessoas ficam brincando com essa verdade. Jesus disse assim, ó, todo mundo diz que é filho de Deus, né? Até tem uns que pensam que só o que batiza se torna filho de Deus. Cuidado, olha o que diz a Bíblia. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. É verdade, está aqui na Bíblia, não sou eu não. Capítulo 8 de João, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que a gente já tem uma criança que cresce, começa a nascer, e você não ensina a mentir, que ela já sabe mentir já. Meu filho com certeza vai mentir daqui a pouco. Ele vai aprender isso automaticamente. É da natureza dele. Por quê? Porque nós nascemos no galho caído e consequentemente no pecado. O pecado nos traz a morte. Por isso que você mente. Porque teu pai, no fundo, não é Deus. Mas Deus quer ser seu pai de novo. Porque Satanás roubou a paternidade nossa. Mas Deus quer tomar de volta. E sabe como é que Deus vai tomar? Se Jesus Cristo, que deu a vida por você, ser o Senhor da sua vida. Se você reconhecer Ele como o Senhor da sua vida e deixar Ele mudar a sua vida, entendeu? Transformar seu viver. Você é pecador, pode ter o tamanho pecado do mundo que você pode ter cometido. Jesus pode sanar todo o teu pecado. Jesus pode purificar você de todo o mal. Por isso, que se você não se arrepender, Deus te ama muito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele mandou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Agora olha aqui, vamos passar. Tem uma história na Bíblia que a gente chama de parábola, mas não é parábola. É um acontecimento verídico na palavra de Deus, que é um acontecimento que fala da eternidade. Depois que você morre, para onde você vai? Tem dois caminhos. Então eu queria ler com vocês aqui rapidinho. Eu vou ler bem rápido, não vou explicar muito. Bom, Lucas capítulo 16, versículo 19. Aqui fala de um homem que ele era muito rico. Também fala de um mendigo que era Lázaro, que era pobre e que mendigava na casa daquele rico. Mas os dois morreram. Você pode ler o versículo 19, versículo 20, que eu estou explicando já. E esses dois morreram, porque a morte é para todos, e a morte trouxe, realmente, o pecado trouxe a morte. E o versículo 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Deus chama o nome de Lázaro aqui, porque não é uma parábola, é um fato histórico verídico. Parábola não tem nome de ninguém neste lugar específico. Então existe o inferno, existe, está aqui, está na prova na Bíblia. Aí olha só o versículo 22, diz que Lázaro morreu porque ele tinha Cristo, porque Deus conhece os seus pelo seu próprio nome. Agora, se você não é de Deus, Deus não vai nem citar seu nome praticamente. Mas se você é dele, ele vai citar seu nome. E o rico aqui não era homem de Deus, e Deus não precisou citar o nome dele. Mas o anjo, quando o Lázaro morreu, o anjo foi buscar ele e levou ele para o seio de Abraão, para o paraíso de Deus. E o rico não, morreu, sabe para onde ele foi? Versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Havia um lugar no paraíso, vamos passar aqui, ó. Deixa aqui, antes eu cortei. E aqui nesse lugar havia dois lugares: o paraíso, que era porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, e havia um lugar que era lugar dos mortos também. Era o mesmo lugar, mas tinha o lugar dos mortos, que era o inferno, nesse lado aqui, o Hades, o Seol, e as pessoas morriam e elas vinham para cá. Só que quem tinha Cristo, na promessa, mesmo que ele não tinha vindo, mas tinha crido, eles iam para o seio de Abraão. Quem não tinha crido, ia para esse lugar onde ele estava. E muita gente foi para aquele lugar, tá? Muita gente. E lá nesse lugar de tormento, eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas têm consciência de onde estão. Não pense que é brincadeira não. Todo mundo que morreu tem consciência de onde está. Isso é verdade bíblica. Porque eles falam, está aqui, ó. Ele viu de longe Abraão. Ele viu, porque ele tinha os olhos da alma para ver. Ele viu de longe Abraão. Ele viu Lázaro, ele reconheceu Lázaro. E ele falou, pediu misericórdia porque ele estava em tormento. Mas lá ninguém sai. Você entra no inferno e não sai mais. Só sai para ir para julgar
versículo 24. Então, clamando, depois que ele clamou, versículo 24 diz que ele mandou que Lázaro molhe a água à ponta do dedo e refresque a língua dele. Você já queimou e botou a mão na água, como é que fica? Você fica no refrigério, né? Ele queria um refrigério para ele. Gente, o inferno é um lugar de tormento e é sofredor. Deus não quer você lá naquele lugar. Deus quer tirar você de lá antes que você chegue lá. E não pense, muita gente está enganado, achando que existe um lugar intermediário onde você pode se safar antes de chegar no inferno. Não existe não. Você só pode safar enquanto você tem vida aqui. Depois da morte, família pode gritar aqui da lei, família pode fazer um monte de baboseira, pode fazer um monte de coisa. E pode dizer até que você é bonzinho. Todo mundo quando mora é bonzinho. Você não vai se livrar. Deus não está em conta com as palavras das pessoas por causa de você não. Deus quer ver você tomando a decisão aqui ainda, com vida. E nisso, versículo 25 diz que disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os bens em tua vida e Lázaro também igualmente males? Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que querem passar daqui para vós, outros não podem nem de lá passar para nós. Então ele replicou, pai Abraão, eu te imploro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Você já parou para pensar que esse rico tinha consciência que ele tinha 5 irmãos lá na terra? Porque todo mundo que morre, ele lembra de tudo quanto aconteceu com ele aqui na terra. Mas depois ele não lembra mais, ele morreu. Então 5 irmãos. E ele disse que ele queria que esses 5 irmãos deles fossem evangelizados, conhecessem a verdade. Você sabia que existe um clamor no inferno para você não ir para aquele lugar? Você sabia que existem teus familiares que hoje, certamente alguns deles estão lá no inferno, infelizmente, e eles estão clamando para você não ir para o inferno? Eles estão lá dia e noite, porque lá não tem dia nem tem noite, a gente falou esse termo, para você não ir para aquele lugar, para você se livrar do inferno. Por isso você tem Jesus Cristo, que veio para te livrar dessa eternidade. E Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele foi para lá, e ele tirou, levou o cativo o cativeiro. Quem que ele levou o cativo o cativeiro? Abraão, Lázaro e outros que estavam lá. Não existe mais esse ser de Abraão lá, existe o céu. Agora só ficou o inferno, onde só tem pessoas que estão perdidas. Porque lá no livro de Pedro, no versículo, aqui no versículo 15, capítulo 3 de Pedro, versículo 19, capítulo 3 de Pedro, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó, capítulo 3, versículo 19, de 1 Pedro, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus foi para lá e testemunhou que ele veio para morrer pelos homens, mas muita gente não acreditou, e ele foi lá para testificar isso. E ele levou o cativo cativeiro, que são os homens e mulheres que creram nele como Salvador, mesmo antes dele não viram. E assim vamos passar aqui. Jesus nasceu nesse mundo pecador, nesse mundo de pecado, se fez pecado por mim e por você, e deu a vida por você e por mim. Vamos passar. E esse Jesus morreu dando a sua vida, e ele estava no céu de glória, com uma coroa de glória, os anjos adorando ele na beleza da sua santidade, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E esse Jesus veio ao mundo, tomou a tua coroa de espinho, a tua miséria, para te dar, sabe o que? Um lar celestial, uma coroa de glória no céu, uma vida eterna. Mas sabe o que é que você está fazendo? Você está deixando Satanás cegar teu entendimento para você não crer nessas verdades. E você acha que você não vai para o inferno? Tem que ir sim. Todo pecador que está no inferno está lá porque merece, porque nós desprezamos as verdades da palavra de Deus. E a Bíblia diz lá que o rico, quando falou que ele tinha 5 irmãos, sabe o que é que Abraão disse para ele? Eles têm Moisés e eles têm profeta, que eles deveriam ouvir aquelas pessoas, e vocês têm a nós, vocês têm a igreja aqui. Escute, ouve a voz de Deus falando com você. Não deixe, não saia daqui sem crer. Essas pessoas que vão ser batizadas hoje, eles renderam aos pés de Jesus. Eles só estão confirmando o que Jesus fez na vida deles. Eles só estão dizendo para você que é verdade, que tudo que nós estamos mostrando é verdade, que eles acreditaram, que se eles morrerem sem Cristo,
causa. Vamos passar aqui. E a Bíblia nos mostra que Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Vamos passar. E assim lá naquela cruz, Jesus estava morrendo por você. Lembra do cordeiro que Adão e Eva receberam da pele de animal lá quando Deus matou? João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus que veio para morrer por você e morrer por mim. Então, nessa morte de Jesus, Ele pode livrar você da eternidade da condenação, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando Deus vai olhar para você, Deus vai olhar filho dele, Jesus Cristo, e nele você pode ser uma nova criatura e ter novamente vida espiritual. Vamos passar aqui para a gente terminar. E Jesus não ficou morto. É o único líder, vamos dizer, religioso que eu conheço, que eu ouvi falar e que eu tenho certeza, que tem fato histórico, que ressuscitou dos mortos. Eu não conheço nenhum mais que ressuscitou dos mortos para dizer para nós como é uma eternidade. Eu não ouvi falar que Maria ressuscitou, não ouvi falar que Pedro ressuscitou, não ouvi falar que Maomé ressuscitou, não ouvi falar que Buda ressuscitou. Nenhum desses homens e mulheres nunca ressuscitarão dos mortos, porque o único que foi a primícia dentre os mortos, que tem poder para vencer a morte e venceu a morte por nós, e que pode dar uma vida eterna para você, é só Jesus. Ninguém mais tem essa autoridade. E o teu maior inimigo é a morte, e Jesus venceu ele. Jesus venceu a morte por você. Então não deixe de crer no Senhor Jesus como teu Salvador. Deixa Ele transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque a tua fé no lugar errado ou na pessoa errada certamente está te levando para o lugar errado também. Vamos passar aqui. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. O único túmulo vazio é de Jesus. Até hoje eu não conheço nenhum outro mais a não ser de Jesus. Vamos passar. Por isso que a nossa fé em Cristo, ela é viva. Ela é viva e nos move. E por isso que quando as mulheres chegaram lá, o anjo disse: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo. Ele é a nossa vitória. Ele aniquilou a morte e Satanás. E nós não, Ele agora é o nosso rei, nosso Senhor, e nós estamos mais sob o domínio de Satanás e nem da morte. Vamos passar aqui. Por isso, depois de Ele orientar seus discípulos durante esse tempo que Ele estava, depois da sua ressurreição, Ele foi assunto aos céus. E vamos passar. E nesse assunto aos céus, Ele deixou uma promessa, que Ele vai vir para nos levar para o lar celestial. E Ele disse que Ele está preparando casas. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O artigo todo está definido. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma verdade, Jesus não é uma vida. Jesus é o caminho, porque não há outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Vamos passar aqui. Por isso, chegará um dia em que você terá que enfrentar o juízo final. É Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Se teu nome não estiver escrito no livro da vida, você será lançado para dentro do lago do fogo eterno. Vamos passar. E nesse dia, muitas pessoas vão ser julgadas pelas suas obras e serem condenadas. Eu espero que no dia que todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, você seja um daqueles que estará adorando a Deus desde já, para você fazer aquilo com alegria no coração na eternidade. Vamos passar aqui. Senão, esse será o teu fim, sem Deus e sem Jesus. E olha, um dia alguém me perguntou assim: Leopix, será que você vai ter pena dessas pessoas? Lá no juízo final, eu falei: olha, sinceramente eu não sei. Como é que você vai olhar essas pessoas? Aí eu não sabia responder, minha esposa me ensinou como responder. Ela disse: você vai olhar essas pessoas com os olhos de justiça de Deus. E nós vamos olhar todas aquelas pessoas com os olhos de justiça de Deus. Mas seria muito importante que você pudesse estar junto com a gente e olhasse Deus, não condenando as pessoas, olhasse Deus
condenando Satanás e seus anjos, mas você estaria livre do pecado da condenação eterna. Por isso, terminando aqui, o que você vai fazer? Você vai ficar olhando? Ou você vai esperar para amanhã? Ou você vai achar que isso tudo é uma mentira? E que você pode fazer o que você quer? Então faça, meu amigo, faça. Depois nos veremos na eternidade. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração e que você queira não tomar sua decisão. Eu não sou muito de convidar ninguém para aceitar Jesus, mas se você quiser aceitar a Cristo como teu Salvador. Nesse livro diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração crer que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então creia, antes que seja tarde demais. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.